Já falamos de avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas o Espírito Santo continua realizando avivamentos em lugares diferentes no mundo? Esse é o assunto que iremos tratar na nossa EBD Comentada Online de hoje, edição Adultos. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você chegou aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós continuamos aí com o nosso estudo do primeiro trimestre de 2023, lições adultos, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É a lição de hoje, a lição de número 8, que será ministrada no dia 19 de fevereiro de 2023, com o tema O Avivamento Espiritual no Mundo. Nesse momento também eu quero lembrar a você que nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2023 lições bíblicas jovens sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por ele. Lembrando que santificação é para todo cristão, não apenas para os jovens. Então, essa temática é muito importante para você que também é aluno das lições bíblicas adulto, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Bom, nesse momento vamos fazer a nossa oração. Eu quero louvar a Deus porque tem pessoas agradecendo por essa oração que é feita no início. Saiba que o Senhor está alcançando a sua vida também. E nós pedimos que vocês nos ajudem em oração, eu e minha menina princesa, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor querido, eu quero te render graças nesta oportunidade, por mais esse programa que será realizado, Pai querido, Pai amado, nesse momento. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa ensinar as verdades da Tua palavra de acordo com o que ela realmente é. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa alcançar a vida de cada professor, dando força, dando graça, dando ânimo, não deixando desistir. Quantos têm comentado que pensavam até em desistir, mas que devido às palavras que têm sido dadas aqui no canal, eles não estão, Senhor querido, tomando essa decisão. Eu quero te render graças porque isso é o Senhor que faz. Também, Senhor, toma nas tuas mãos cada aluno, dá força para que eles possam ir para a escola bíblica dominical, aprender a tua palavra, estudar a tua palavra. Abençoa a vida de cada inscrito, de cada membro que contribui pela tua bondade com o ministério de ensino. Também, Senhor querido, que o Senhor venha abençoar as famílias. Quem sabe esse marido, quem sabe essa esposa estão em conflitos, Senhor. Traz uma solução para dentro dessa casa. Quem sabe essa mãe, esse pai estão com problema com os filhos. Essa mãe que não está conseguindo se relacionar com esse filho, com essa filha. Esse filho, essa filha que não consegue se relacionar com seus pais. Ajuda, Senhor. Traz paz, traz força, traz graça, Senhor. Que a tua boa mão possa se manifestar. Se é alguém enfermo, eu te peço que o Senhor possa curar. Se é alguém com problema, Senhor, financeiro, eu te peço uma solução na vida financeira. Se é algum outro problema, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa entrar na causa em questão. Eu entrego mais uma vez a vida de cada um e também desse programa, que o Senhor nos dê um bom programa, um programa abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, estamos aqui, vamos dando continuidade aí. Programação do canal, só para te lembrar, terças, quintas e sábados tem vídeos novos aqui no canal. Terças-feiras, ao meio-dia, Entendes tu que lês? Onde eu leio o texto, explico o significado do texto e tiramos as lições ou aplicações daquele texto. Às quintas-feiras, ao meio-dia, temos a EBD Comentada Online, lições adultos. E aos sábados, ao meio-dia, EBD Comentada Online, edição jovens. Então, você já sabe os dias que tem vídeos novos no canal. Não é o vídeo da semana, não é a aula da semana, porque aqui as aulas são gravadas com antecedência. Bom, eu tenho aqui um testemunho para a nossa edificação, né? O quadro Testemunhos para a nossa edificação. Hoje eu tenho um testemunho para a nossa edificação. Veja bem o que vai ser dito aqui.
Comentário do casal Márcio e Machiko Kihara. Eles moram no Japão, ela é japonesa, tá? O Márcio, casado com a Machiko Kihara, do Japão. Ele entrou em contato pelo meu WhatsApp no dia 27 de janeiro de 2023 e eu resolvi trazer aqui para a edificação da nossa vida. Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Márcio, moro no Japão. Estou mandando esta mensagem só para agradecer pelos ensinos que o Senhor tem postado no YouTube. Deus tem abençoado grandiosamente minha vida através dos seus ensinos. Meu pastor está me incentivando a pregar e tenho acompanhado as aulas. E graças a Deus estou sendo abençoado. Muito obrigado. Aí eu respondo ele com áudio e ele complementa dizendo: amém, pastor. Eu e minha esposa estamos muito agradecidos. Quer dizer, a irmã Machiko Kihara, tá? Mês que vem vou dar a minha primeira aula da EBD. Mês que vem é fevereiro. Então é disso que ele está falando. Estou acompanhando as suas aulas. Eu digo fevereiro porque o testemunho foi dado em janeiro nesse caso. Então, irmãos, aqui está um testemunho de alguém que está assistindo a EBD comentada online do outro lado do mundo. Nós estamos no Brasil, ele está no Japão, juntamente com a sua esposa. Eu quero te agradecer, irmão Márcio. Eu quero te agradecer, irmã Machiko Kihara, que estão aí assistindo do Japão. Você que está da Espanha, dos Estados Unidos, de Portugal. Tem vários locais fora do Brasil que assistem. Se você está fora do Brasil e assiste, pode dizer nos comentários. Se você está dentro do Brasil também quiser colocar o seu estado quando você for comentar, fique à vontade. Eu não tenho como falar a cidade, os nomes de todos, mas tem uma hora ou outra eu preciso falar de alguém como um testemunho, aonde a palavra de Deus está alcançando. Então você que é professor, às vezes você fala assim, mas aqui ninguém se interessa. Quem sabe essa pessoa que você está aí, que está indo para a escola bíblica dominical e que está sendo ministrada as aulas para ela, amanhã ele vai estar aí num campo missionário, amanhã ele vai estar sendo um professor também de escola dominical. A obra do Senhor que você está fazendo não é em vão, então não desista. Vamos em frente? Textuário da nossa lição de hoje. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5. Quem estudou o trimestre passado, de 2022, quarto trimestre, está bem aí situado em relação a Ezequiel, trimestre inteiro sobre Ezequiel. Verdade prática, somente por intermédio do Espírito. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Verdade? Sim, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo. Um avivamento espiritual, tá? Leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e Ezequiel 47, do 1 ao 5, e o versículo 9. Aqui no canal eu tanto tenho uma mensagem sobre Ezequiel 37, como temos uma aula sobre Ezequiel 47. Então, o Entendes Tu que lês não foi feito para essa lição especificamente, mas nós estamos usando como recomendação esse vídeo aqui, ó. Assista no final dessa aula esse vídeo para você entender aí o texto de Ezequiel 37, do 7 ao 10, tá? E também assista essa aula, lição de número 12 do ano passado, caso você queira entender um pouquinho sobre Ezequiel 47, imersos no Espírito nos últimos dias. Tudo tá ligado a avivamento, então você tem aí esses 2 vídeos para assistir. Bom, objetivos da lição: explicar o avivamento no tempo de Ezequiel, identificar os grandes avivamentos no mundo durante a história e mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Palavra-chave: despertamento. O plano de aula, você que é professor, mesmo que você seja aluno, você vai entender como é que vai ser desenvolvida essa aula de hoje. Professor, professora, depois de uma oração em classe, que foi o que foi feito aqui, diga a seus alunos que nesta lição partiremos da imagem do Vale de Ossos Secos, do capítulo 37, e da imagem das águas do capítulo 47 do livro de Ezequiel, para falarmos de um avivamento espiritual no mundo. Então, o que o comentarista está fazendo? Ele está pegando o exemplo de Ezequiel 37. É claro que Ezequiel 37 não é para a igreja, é para Israel, mas é ali um avivamento que Deus promete trazer. E Ezequiel 47, que vai ser realizado lá no milênio. Então, com base nesses 2 tipos de avivamento, ele mostra que o Deus que... O
operou lá e vai operar, continua operando. Então é baseado nisso. Ele vai usar a comparação, tá? Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma. O que é um paradigma? Um exemplo que serve como modelo. Então não quer dizer que Ezequiel 37 ou 47 tá falando diretamente de um avivamento para a igreja, mas está mostrando um avivamento, e o Deus que faz avivamentos descritos ali também tem poder de fazer nos nossos dias, tá? Então, um exemplo do que serve como modelo do que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida onde não há vida. O que Deus quer fazer? Trazer vida onde não há vida. Manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual, avivar o que já está morto. Veremos que Deus fez isso muitas vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer de novo. Introdução. Vamos lá? Vamos para a nossa introdução aí, tá? O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Você concorda com isso? Sim. Nós concordamos. O Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Então, o que ele fez no passado, ele pode fazer no presente, tá? Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Então, tem registrado aí tanto avivamentos no século 18, 19 e no século 20. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Veja bem, aqui nós cremos. Não está sendo dito que Deus vai fazer no sentido de estar determinado. Mas nós cremos, se nós nos voltarmos para Deus, Deus pode trazer um avivamento. Apesar que a característica dos últimos dias é a apostasia. Então, a característica que predomina nos últimos dias será a apostasia. É bíblico, mas isso não impede de Deus manifestar um avivamento no meio do seu povo em determinados momentos, diante de alguns grupos. Isso não impede, em locais diferentes, isso não impede. Mas vamos lembrar que uma das características dos últimos dias é a apostasia. Pastor Mário Luna, o que é apostasia? É o abandono premeditado da fé. Ou seja, apostasia é abandonar a fé e não fazer isso de caso sem entender, e sim de caso pensado. Vai abandonando, largando, acha que outras coisas são mais interessantes, deixa de se obedecer a Deus, de crer em Deus e começa a viver uma vida de acordo com aquilo que nós queremos, do nosso jeito e da nossa maneira, tá? Então, nós cremos que Deus pode trazer um avivamento, sim. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37, 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Talvez você diga assim, mas pastor, por que o senhor diz que a marca dos últimos dias é a apostasia? Porque está na Bíblia, vou mostrar para você aqui, é bom mostrar para ficar um pouquinho melhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e esses últimos tempos começa desde que Jesus morreu, ressuscitou, voltou. Então começa, últimos tempos, tá? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Só que conforme vai se aproximando a volta do Senhor, isso vai se intensificando, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o que predomina para os últimos tempos é a apostasia, que é algo muito contrário a um avivamento. Mas isso não impede de nós buscarmos um avivamento. Mas, biblicamente falando, está bem descrito. Ah, pastor, então não há necessidade de buscar um avivamento. Ah, porque nós precisamos continuar em pé, tá? Em nome de Jesus. Tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Então, nesse primeiro tópico, ele vai falar do que aconteceu no tempo de Ezequiel, tá? Então, vamos lá. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Deus havia usado vários profetas para falar sobre o que viria sobre a nação de Israel se ela não se arrependesse. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Então Deus está dizendo que ele usa de misericórdia mesmo seu povo tendo profanado seu nome. Ou seja, desrespeitado, não honrado o Senhor, não obedecido ao Senhor, pecado contra o Deus Santo, tá? O profeta Jeremias, diante da calamidade que caiu sobre Jerusalém, por causa da desobediência e apostasia do povo, afirmou o seguinte: olha o que Jeremias diz em Lamentação 3:22, depois da destruição de Jerusalém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus deixa de dar a alguém aquilo que de fato ele merece. Deus está usando de misericórdia, Deus está usando de compaixão. Então as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso não quer dizer que eu posso abusar da misericórdia de Deus, porque existe um limite que só Deus tem esse limite, não sou eu que tenho o limite, não sou eu que posso determinar quando é que acaba o tempo de misericórdia para entrar o tempo de juízo. E Deus, mesmo diante do juízo, usa de misericórdia, porque quando ele traz o juízo sobre o seu povo, ele poderia ter exterminado todos eles, e Deus não o fez. Deus permitiu um remanescente para que o povo se levantasse novamente. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não deu a Israel e a nós o que merecemos. Nesse caso, destruição total. Ao invés disso, permite o seu juízo não para destruir seu povo, e sim para conscientizá-lo de seus pecados e, através do arrependimento, restaurar sua posição ao lugar de comunhão. Isso aponta para um avivamento. Quando Deus resolve trazer o juízo para que o povo venha se arrepender e, com isso, voltar ao lugar de comunhão, o que Deus está fazendo é usando de misericórdia para logo depois trazer um avivamento. Lembramos disso em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome... Vou colocar na tela para você, a gente tem, assim, lembra de cor, mas vamos lá. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Olha o que ele diz bem claramente aqui, ó. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar... Já falamos disso em outras lições. Depois, orar. Depois, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não adianta orar, não adianta chorar, não adianta lamentar se não houver mudança de direção. Metanoia, mudança de mentalidade, para que mude a direção, para que mude. Então, se converter dos seus maus caminhos. É uma meia volta. Aí olha a consequência. Se o povo faz isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A única forma de Deus trazer um avivamento para o seu povo é quando há arrependimento. Sempre que há um avivamento, primeiro tem que vir arrependimento. Caso contrário, não haverá. Então Deus usa de misericórdia. 2. Um vale de ossos seco. Ele está falando de Ezequiel 37. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Uma representação espiritual. Ele viu o vale e esse vale representava como estava Israel espiritualmente, mortos. Porque estavam sem comunhão com Deus. Estavam longe de Deus, haviam se apostatado de Deus. É claro que aqui está se falando como nação. Não era todo Israel completamente. Se havia 100 homens, os 100... Não é isso. Mas Deus tratava como nação. Como Deus trata a igreja, como um todo, nesse caso. mas há pessoas na igreja fiéis, homens, mulheres, jovens, fiéis, crianças, há pessoas fiéis na obra do Senhor, mas quando Deus tratava com Israel, ele tratava como um todo. E é por isso que, mesmo havendo pessoas obedientes, eles padeciam situações por causa da desobediência do grupo maior. Pastor, mas isso não é uma injustiça? Não. Porque faz parte. Quando Elias profetiza a seca, que não haveria chuva, o que acontece? O próprio Elias sofre a consequência daquilo que Deus está trazendo como juízo. Só que o diferencial é que durante todo o tempo de seca, Deus cuidou de Elias. Então, durante todo o tempo de dificuldade, Deus cuida daqueles que realmente são fiéis a Ele,
que se inclinam para ele, mas isso não impede que nós venhamos passar dificuldades. Nossa nação está passando por momentos muito difíceis. A igreja brasileira como um todo, eu não estou falando aqui da igreja parte, igreja local, uma denominação em especial, estou falando da igreja como um todo. Ela precisa se voltar para Deus. Pastor, mas a minha igreja está voltada para Deus, mas eu estou falando como um todo. Ela precisa se voltar para Deus. Há muitas distorções, há muitos desvios doutrinários, há muito ensinamento para buscar as coisas terrenas. Falta focar nas coisas do céu. Eu não estou dizendo que você vai abandonar seus deveres como um homem, como uma mulher, como um cidadão dessa terra, no sentido cidadão, pessoa que mora nessa terra, que nós somos cidadãos do céu, mas eu digo no sentido de morar aqui. Você precisa trabalhar, você tem uma série de coisas para fazer, tá? Você não vai abandonar, mas a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade em Cristo. Nós temos que focar as coisas de Deus. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Até no seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E se você pode, de alguma forma, servir a outra pessoa, você faz isso. Isso é a mentalidade da vida, a mentalidade cristã. Isso tem a ver com a vida cristã. A vida cristã não é apenas no momento que você está no templo. A vida cristã envolve todas as áreas da sua vida. Esse é o grande problema. Muitas pessoas veem a vida cristã, nossa vida compartimentada, vida cristã e vida secular. Ainda que você queira dividir dessas duas formas, mas não existe vida secular no sentido de você poder fazer o que você quiser. No trabalho você continua sendo cristão, na faculdade você continua sendo cristão, na escola você continua sendo cristão, no lazer você continua sendo cristão, no supermercado você continua sendo cristão, no shopping você continua sendo cristão, na rua você continua sendo cristão, em casa você continua sendo cristão e no templo você também é cristão ou cristã. Então não existe isso. É preciso entender isso. Então o povo de Israel estavam mortos espiritualmente. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Agora lembre-se, é por isso que eu sempre coloco aqui para você, ó, assista esse vídeo no final. Porque quando a Bíblia diz que Deus mandou, quando o comentarista diz que Deus ordenou a Ezequiel profetizar, e a Bíblia diz isso, Deus ordenando, Ezequiel não profetiza o que ele quer. Ele não tira da cabeça dele o que ele vai falar. Ele profetiza o que Deus está mandando ele falar, porque só assim se cumpre. Eu não posso levantar a minha mão e dizer para alguém assim, ó, eu vou profetizar. Receba aí uma palavra profética. Tá, mas Deus mandou. Desculpe, Deus mandou? Se Deus mandou, vai se cumprir, mas se Deus não mandou, não vai se cumprir. E por causa disso, há muita gente frustrada, muita gente triste, muita gente aí desiludida. Por quê? Por que isso acontece? Porque pessoas, na emoção, se levantam para dizer assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. E aí, Moisés deixa isso muito claro, lá em Deuteronômio capítulo 18. Aquele que tem a palavra do Senhor, fale. Aquele que tem revelação, conte como revelação. Mas se é só sonho, conte como sonho. Não é revelação. Nem todo sonho é revelação. Nós não podemos dizer tudo em nome do Senhor, porque Deus não diz. E aí, como vamos descobrir se a palavra é do Senhor ou não? A palavra que não se cumprir não é do Senhor. É bíblico. Tá na Bíblia. É por isso que eu, particularmente, adoto a seguinte questão. Podem vir entregar para mim, em nome de Jesus. Eu creio que Deus usa sim, mas eu coloco lá no cantinho e deixo lá. Espero o tempo do cumprimento. Se cumprir, foi o Senhor. Se não se cumprir. Mas eu não vou viver à luz daquilo, porque senão você se frustra. Pastor, mas isso não seria uma incredulidade? De forma nenhuma. De forma alguma. Eu tenho todo o direito de deixar lá, sem desmerecer ninguém, tá lá, só que, se for o Senhor, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. E eu não vou ficar frustrado. Agora, se você sai por aí correndo atrás de profeta para poder ouvir profecias, tudo que você quer fazer, você precisa de uma profecia, em vez de usar a Bíblia, em vez de usar a palavra, em vez de se basear pela palavra, estudante da palavra de Deus, aluno da escola bíblica dominical, ir para os cultos de ensino da palavra, se a sua igreja tem, aí você corre atrás de profecia e vive ouvindo o que não deveria. Mas aqui Ezequiel profetiza a palavra de Deus.
Havia uma promessa ali e um grande avivamento nacional. Deus ia trazer vida ao seu povo. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Sabe o que Deus está mostrando para Ezequiel? Que vai ser através da palavra dele, da vontade dele, do Senhor, né, de Ezequiel, do Senhor, que haveria vida para o povo. Então Deus está usando Ezequiel para falar para o povo daquela geração que em determinada época Deus traria vida espiritual para aquele povo. E essa vida espiritual não se cumpriu no tempo de Ezequiel. Essa vida espiritual, essa restauração espiritual completa, na verdade nem se cumpriu ainda. Porque ela só vai se cumprir quando estiver lá no final da tribulação, quando Israel vai clamar por socorro, e aí Jesus aparecerá para salvar o seu povo, porque eles vão clamar pelo Messias. E aí sim haverá uma restauração espiritual, porque o Israel se reconhecerá o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque até então eles não reconheceram. Já houve uma restauração política, mas a restauração espiritual não houve ainda. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve uma linguagem metafórica, né? Uma figurada. Como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Política se cumpriu? Sim. Espiritual ainda não. Sabemos que a restauração política de Israel já aconteceu em 14 de maio de 1948, quando se tornou Estado, um país, tá? Porém, a restauração espiritual só acontecerá no término da grande tribulação com a chegada do Messias, que virá salvar o seu povo que clamou por ele. Apesar de ser um evento futuro, esse texto retrata um avivamento e por isso está sendo usado como base nessa lição de como Deus quer realizar um avivamento no meio de sua igreja. Então, o texto de Ezequiel não está falando de avivamento para a igreja, está falando de avivamento para Israel. Israel, não é para a igreja. Porém, o comentarista usa ele como base, como um exemplo. Assim como Deus quer fazer pelo seu povo Israel, faz também pela sua igreja. 3. O rio de águas purificadoras. Agora ele vai falar de Ezequiel 47. Antes ele estava falando de Ezequiel 37. Agora ele vai falar de 47. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos. Ezequiel 47, 3. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, isso aqui tem, tá? Essa medida, ela pode ser diferente em outros lugares, tá? Alguém pode falar que esses 1000 côvados pode ser 500 metros, vai ter quem possa dizer que é 550, porque vai achar que é 55 centímetros, né? Nesse caso, a parte do côvado. Então, não vai haver um consenso. Isso aqui é só para a gente ter mais ou menos uma base de qual era o tamanho, tá? 450 metros. O profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ezequiel 47, 4, 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura. Piscicultura, tá? Piscicultura, criação de peixes. E daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47, 12. Era o grandioso avivamento de Israel, haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Então isso aqui é para um tempo futuro, mas é comparado a um avivamento. Ó, é importante escrever aqui que quando Deus usa Ezequiel para falar dessas águas do capítulo 47, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, como por exemplo acontece no livro de Joel. Porém, alguns, como é o caso do comentarista dessa lição, fazem uma aplicação em forma de comparação. Então, nesse caso, o capítulo 47 não está falando do derramamento do Espírito igual no caso de Joel, batismo, revestimento de poder. Aqui está falando de uma restauração, é diferente. Porém, de uma forma ou de outra, é um tipo de avivamento, tá? Então, onde eles comparam a água que trazia vida com a ação do Espírito Santo, que também traz vida. Então, a água que Ezequiel viu, o rio que Ezequiel viu, trazia vida. Você vai ver isso muito bem aqui na lição 12.
Então, no final do vídeo, dessa aula de hoje, eu vou deixar esses dois vídeos aqui, esse e esse. Então, o 47 você vai ver. Então, vai ser bem explicado o que acontece ali no capítulo 47 nessa aula aqui. Então, você tem a oportunidade de assistir para te dar um entendimento melhor da aula de hoje, tá bom? Então, é em forma de comparação. O comentarista usa uma aplicação com base na comparação e relaciona a profundidade que o profeta Ezequiel experimentou com a que pode ser experimentada através de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, é uma comparação. O rio de Ezequiel 47 não está falando de uma profundidade do espírito da vida cristã, mas ele está fazendo uma aplicação em forma de comparação. Então, o rio de Ezequiel 47 não significa uma profundidade de vida espiritual cristã. Porém, de uma forma comparativa, aquele que também busca o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, vai viver numa profundidade, uma vida espiritual numa profundidade, tá? Olha o que diz João 7, 37 a 39. 37. E no último dia, na Almeida Revista Corrigida, tá? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo viria só depois que Jesus Cristo voltasse para o céu. Isso aconteceu no Pentecoste. Então Jesus está fazendo aqui uma promessa. E baseado nesse rio de água viva que correrão do seu ventre, aí eles usam uma comparação de Ezequiel, o rio que corria. Só que o rio que corria em Ezequiel 47, ele não tem a ver diretamente com esse rio aqui que Jesus está falando. A ação do Espírito Santo, nesse caso. Porém, o comentarista faz uma comparação. Assim como Ezequiel 47 havia um rio que aonde passava trazia vida, assim aqueles que são movidos pelo Espírito Santo também recebem vida e podem ser instrumentos de vida, levar vida para outras pessoas. Deu para entender? Só para você, quando pregar sobre Ezequiel 47, não dizer ali que é uma ação diretamente do Espírito Santo para os nossos dias, para a igreja, porque isso não é verdade. O texto não está tratando da igreja, mas de forma comparativa, nós, quando falamos de Ezequiel 47, podemos aplicar dizendo, olha, assim como Deus prometeu fazer isso aqui lá na frente, isso aqui não é para agora, né? É para o tempo lá do milênio, vai falar sobre isso. É só ver, estudarmos que vai ficar bem claro aqui nesse vídeo aqui. Vai ficar bem claro quando você estudar essa lição aqui, você vai entender perfeitamente. Eu não vou parar para explicar isso agora, porque não tem nem por que fazer isso, senão eu vou perder o foco da lição aqui. Mas você vai entender que lá no milênio haverá uma restauração. Assim também é a ação do Espírito na vida do povo de Deus que busca. Sinopse do tópico 1, o Vale de Ossos Secos e as águas purificadoras são duas imagens, ó, muito claro, tá? Que revelam como Deus pode avivar o seu povo, ou seja, são dois exemplos. Mas não quer dizer que esteja relacionado a dizer que aquelas águas de Ezequiel 47 ou que a visão do Vale de Ossos Secos seja para a igreja, não. É uma forma de ver, de entendermos como Deus trabalha e esse mesmo Deus que trabalha lá e no futuro pode trabalhar também nas nossas vidas. Bom, se você deseja baixar o PDF dessa aula de hoje ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, tá bom? Gratuitamente, é só você prestar atenção agora nesse passo a passo que vai ser mostrado. Caso você queira ser membro do canal, contribuir com o meu Ministério de Ensino, aí tem a segunda maneira de você poder baixar tudo num único lugar. Aí fica a seu critério. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu?
Ou, se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então tem essas duas formas, você escolhe a melhor maneira. Se você escolheu assinar o Seja Membro, o link está na descrição do vídeo. E ali no link da descrição do vídeo que você também pode assinar o Seja Membro por esse botão que aparece aí no seu celular ou no seu computador, tá? Diretamente no YouTube. Se você assinar por aí não tem jeito. Você vai pagar com cartão de crédito, não tem outra forma de pagamento e não tem essa outra facilidade. Qual é a facilidade, pastor? Planos. Se você clicar no link do Seja Membro na descrição, você pode assinar mensal, trimestral, semestral ou anual. E no plano anual, você tem quase 60% reais de desconto. Então, ao invés de você pagar aí R$15, né, R$14,99, você vai estar saindo por R$10 cada mês. E eu acho que é um bom valor que você deixa de pagar, né, caso você queira fazer. Vamos lá? Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. Então agora, ele sai de Ezequiel, que usa Ezequiel como uma base comparativa de como Deus realiza ou promete realizar um avivamento. Israel no futuro será todo avivado, tá? As águas que vão trazendo vida também para o futuro. Agora ele usou aquilo como base e agora ele vai descrever avivamentos que aconteceram no mundo perto, né, das nossas épocas, nos dias mais recentes, vamos dizer assim. Primeiro na Europa. Então vamos lá? Ó. Os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Então, mortos. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo. Deus usar o quê? Pessoas. Deus usa pessoas. E para Deus usar pessoas, precisa haver pessoas que se coloquem à disposição de Deus. Então, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Então elas clamam. Nasce nos seus corações um desejo, uma sede por vidas salvas, vidas transformadas, vidas libertas. O grande problema da atualidade é que as pessoas não se preocupam mais que o Senhor venha salvar vidas. Não há muito a sensibilidade de olhar vidas que estão caminhando a passos largos para a perdição. E isso é preocupante. Porque se eu sou um cristão, eu tenho que ter uma mentalidade de Cristo. E se Cristo me governa, eu estou na direção de Deus, a agenda de Deus é salvar vidas. E por que eu não me preocupo com almas? Por que eu não me preocupo com salvação de almas? Por que eu não me preocupo com edificação de vidas? Por que então? Isso é uma coisa que eu preciso pensar. Se essa é a agenda de Deus, salvar vidas, libertar, se ele enviou seu filho, olha o propósito de enviar Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação. Então isso tem que estar no nosso coração. Certo? Então nós precisamos, Deus quer usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamar e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Que continente? Europeu. Então vamos ver alguns exemplos de avivamentos na Europa. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde... Aí eu coloco aí para você, só para mais ou menos ter uma base assim da pronúncia, que não é uma pronúncia correta, não sou professor de inglês, tá? Então, mas apenas para você poder ter mais ou menos aí, tá? Zinzendorf, tá? Então o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América.
com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Tá? Pastor, o que são morávios? Calma aí. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração contínua, era 24 horas de oração, chamado moravianos. Então, esse movimento de oração contínua no século XVIII era denominado moravianos, durou quase 100 anos. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. Isso aqui é muito sério. Eles não oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser resposta. E eu começo a orar: Senhor, toma minha vida, me enche do teu Espírito Santo, me usa, faz de mim um instrumento para a tua obra. Aí Deus quer me enviar, Deus quer fazer através de mim. Aí eu digo: não, Senhor. Não, isso não, Senhor. Então, se eu estou orando e eu não quero ser resposta dessa... Eu não quero que Deus torne-me resposta dessa mesma oração, então não tem por que orar. Então, os moravianos só oravam por aquilo que eles estavam dispostos a ser resposta. Ou seja, se Deus quisesse usar a vida deles, eles estariam como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Eles defendiam, esses homens defendiam que evangelizar era dever de toda a igreja. É claro que nós entendemos que existem camadas de evangelização. Existem pessoas que trabalham com a questão diretamente das ruas, estão evangelizando corpo a corpo, evangelização por exemplo, nos hospitais, evangelização nos presídios, mas existem aquelas pessoas também que estão envolvidas com evangelização de trabalhos, cruzadas evangelísticas, evangelizado durante aquele momento também. Outras pessoas estão ali na área de evangelização de integração, são professores do discipulado, né? As pessoas aceitam Jesus, precisa ter quem ensine elas a base da fé, né? As doutrinas fundamentais do cristianismo, para que elas possam entender de fato o que é o evangelho. A escola dominical em si também é uma camada de evangelização. Por quê? Porque está fortalecendo a fé, edificando a vida de discípulos. Nós seremos eternos discípulos, no sentido da palavra. Enquanto estamos aqui, estamos para aprender. Seja pastor, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, missionário, missionária, reverendo, quem quer que seja o título que for usado, todos nós somos discípulos de Jesus, estamos num discipulado, com graus diferentes, mas estamos num discipulado, tá? Temos um relato, agora preste atenção, o que estar disposto a ser resposta de oração e entregar sua vida na totalidade para Deus fazer o que quiser. Olha esse relato. Temos um relato de uma história de amor a Deus. Olha como esses dois jovens amavam a Deus. Dois jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era britânico. Então, tinha uma ilha no leste da Índia e o dono dessa ilha era britânico. Era um britânico agricultor e ateu, não cria em Deus. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Então esse homem, dono dessa ilha, foi lá na África, pegou 2.000 pessoas, trouxe para a sua ilha, colocou elas lá para trabalhar como escravas. Não poderiam nunca mais sair daquele lugar. Muito bem. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha, que era ateu, e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles propõem o dono da ilha de ir para lá evangelizar aquelas 2.000 pessoas que nunca teriam oportunidade, já que eles estavam ali enclausurados, presos, sem ter contato com o resto do mundo. Então eles resolvem. Por isso que chama-se uma história de amor. Aí olha o que acontece, esse homem não permite. Olha o que eles fazem. Então eles voltaram a orar
e fizeram uma nova proposta. Eles foram orar ao Senhor e Deus colocou no coração deles algo. E olha o que eles fazem. Eles dizem assim: então voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? Irmão, esses jovens, 2 jovens, com 20 anos, estavam dispostos a se tornar escravos para cumprir um propósito do Senhor. Olha o que eles dizem, olha o que eles fazem. Olha a proposta dele. E se nós fôssemos como escravos? Seriam escravos voluntários. Nós fôssemos. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Porque esse homem estava acostumado a pegar pessoas, pegou pessoas lá na África, levou e já tinha os trabalhadores. 2 a mais, 2 a menos, não ia fazer muita diferença. Então o que ele faz? Ele diz: vocês querem ir? Querem ser meus escravos para sempre? Eu não vou pagar nenhum transporte de vocês, é com vocês mesmos. Olha o que eles fazem. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. Eles foram vendidos, houve um valor, tá? Se tornaram escravos para sempre. Muito bem. No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração, porque os moravianos eram aqueles, né? 24 horas de oração, orando direto, né? Aquele ciclo, aquele relógio de oração. Então, no dia deles partirem, tá? Eles estavam despedindo do grupo de oração e de suas famílias. O choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais viriam aqueles irmãos tão queridos quando o navio tomou certa distância. Eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Olha o que esses 2 jovens gritam. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Sabe o que esses jovens estão dizendo? Que o que Jesus fez na cruz tenha como resultado vidas que reconheçam ele como Salvador através dessa obra missionária que nós vamos fazer, e estamos limitados a estar nesse lugar agora para sempre, porque abrimos mão da nossa vida em favor do projeto de Deus. Você entende o que é isso? Sabe o que isso me faz lembrar? Eu vou botar o texto na tela para você. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Olha o que Paulo diz aqui. Já estou crucificado com Cristo, morto, tá? E vivo não mais eu. Ele recebeu uma nova vida, novo nascimento, regeneração. Mas Cristo vive em mim. E a vida, agora ele vai explicar. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a vida que ele tem agora não é mais dele, é do Senhor. Foi isso que esses jovens fizeram. Se a nossa vida não é nossa, é do Senhor. E se a obra dele precisa de nós nesse lugar, para que nós venhamos evangelizar essas pessoas, para que eles tenham oportunidade de ouvir de Cristo e terem suas vidas salvas, então nós vamos viver nesse lugar e abrimos mão da nossa vida, das nossas, né, coisas, para cuidar das coisas de Deus. Irmãos, essa é uma história de amor a Deus. É entregar a vida totalmente. Me parece aqui muito, sabe também com o quê? Marcos, capítulo de número 8. Eu sei que nem todos podem fazer algo assim, mas eu estou mostrando para você exemplos do que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém, tá? Chamado. Marcos 8, 35, não 34. 34 a gente já conhece. 35. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. O que é salvar? Viver para si. Quem quer viver para si, para satisfazer seus desejos, vai perder. Não tem vida eterna. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim, do evangelho, ele se salvará. Foi isso que esses jovens fizeram. Perderam a vida por amor ao evangelho. Deixaram de viver suas vidas normalmente para viver em favor de Cristo e do evangelho. E foram trabalhar para o Senhor. É assim que termina a história deles, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Pastor, mas cadê o restante da história? Não tem restante. O restante já entendemos que eles foram para lá fazer uma obra de missionários e
Deus sabe qual foi o fruto que foi produzido. Por quê? Porque eles perderam o contato com todos, porque naquela ilha ninguém poderia mais chegar. Só estaria lá quem servia aquele homem como escravo. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram como grande fervor missionário. Buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Deus usou aí tanto John como Charles Wesley e George Whitefield, tá bom? O livro de apoio, na página 88, afirma o seguinte sobre esses homens. Olha o que o livro de apoio afirma. Os irmãos Wesley foram notáveis exemplos de vida em comunhão com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, que era a igreja que ele participava, formalista e sem poder, e pôs-se a pregar o retorno à vida esposada no Novo Testamento. O que é uma vida esposada? É baseada no que o Novo Testamento ensinava. Poder, operação de Deus. Reuniu jovens na faculdade chamados de o Clube Santo. Então ele reúne esses jovens e aí foram taxados do Clube Santo. Dedicavam-se a uma vida de devoção e santificação. Não eram bem vistos pelos demais crentes. Wesley, pelos demais crentes. Então, olha só, eles tinham problema, não era só com o não cristão, não, era com os demais crentes. Por quê? Porque muita gente quer viver na mornidão. Muita gente quer viver na frieza espiritual. Muita gente quer viver sem compromisso com a palavra de Deus. Muita gente não quer viver uma vida de santificação, como está sendo ministrado aqui no canal, nas lições bíblicas jovens. Não quer a vida de santificação. Então, isso faz com que essas pessoas, mesmo sendo cristãos, se dizendo cristãos, se levantem contra aqueles que querem obedecer a palavra de Deus, porque se incomoda a eles. Então não eram bem vistos pelos demais crentes. Wesley andava 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de Cristo. Sabe o que é você andar 90 quilômetros a cavalo? 90 quilômetros de ônibus já é bem cansativo, imagine 90 quilômetros a cavalo. Viajou à Irlanda 42 vezes e 22 vezes à Escócia para pregar o evangelho. Se entregou. A sua pregação era bíblica e conservadora por excelência. Falava sobre santidade, boas relações familiares, aversão aos vícios e ao desregramento. O que é desregramento? Devassidão. Aos 37 anos, depois de ter estudado nos Estados Unidos, voltou à Inglaterra e tornou-se um pregador fervoroso. Pregava às 5 horas da madrugada aos trabalhadores que iam para as fábricas. Eles levantavam muito cedo e o Wesley estava lá para pregar. Tá? George Whitefield, amigo de Wesley, dos dois, né? Também foi pregador cheio do Espírito Santo. A história da igreja não afirma que eles falavam em línguas. Veja bem. É o livro de apoio que está dizendo isso, tá? Então, a história da igreja não afirma que eles falavam em línguas, mas sim que eram grandemente avivados e contribuíam para uma busca maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas que vivia de modo frio, letárgico e sem unção. E aí, talvez nesse ponto da aula você vai dizer assim, pastor, se o livro faz questão de dizer que eles não falavam em línguas e eles eram avivados, por que nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo é algo que Jesus mandou buscar. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento para cumprirmos a missão de Cristo. A missão que é nos dada como igreja do Senhor. Porém, esses homens, e aí nós temos algumas exceções, eles eram avivados no sentido de estarem voltados para a obra, preocupados com almas, tá? Isso não quer dizer que Deus usava ele com sinais e prodígios no sentido de uma atuação mais profunda do Espírito Santo, mas eles tinham lá uma vida de santificação, ou seja, fruto do Espírito, tá? Eu já mostrei que fruto é uma coisa e dons espirituais é como ferramentas para trabalhar. Fruto do Espírito tem a ver com transformação de vida. Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. O grande problema é que tem pessoas que se recusam a deixar Deus trabalhar nele. Então não tem como Deus trabalhar através dele. Mas tem pessoas que querem ser usadas de qualquer maneira e se entregam a ser usada na obra e vão trabalhar sem deixar Deus trabalhar primeiro nela.
E aí você vê vários problemas acontecendo. Então esses homens, eles eram avivados, mesmo que a história não diga que eles não... A história não relata que eles falavam em língua, não tem relato, tá? Mas isso não impediu o Espírito Santo usar a vida deles. Mas nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, sim, tá bom? Mas isso prova que Deus pode usar pessoas que também não são batizadas. Mas existem algumas coisas que não vão ser feitas através dessas pessoas, porque realmente vai faltar ali a unção do Espírito Santo nesse sentido. Mas uma pessoa que não é batizada vai poder evangelizar, uma pessoa que não é batizada vai evangelizar, pode ser em hospital, pode ser em presídios, pode na rua, no dia a dia, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Algumas coisas podem não acontecer da forma que, alguns sinais, como alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Agora, existe até coisas, por exemplo, eu conheço casos de pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo que Deus mostra as coisas para ela. Ela tem visão, tem revelação. Deus, tô falando nela, não inventando, não. Deus mostra coisas em sonhos. Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Isso não depende do batismo com o Espírito Santo. Agora, por exemplo, ser usado em profecia, entregar uma mensagem que tem línguas estranhas e línguas compreensíveis, não tem como se não é batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, tá? Só para você entender. Então, vamos lá. No país de Gales, nós estudamos isso na lição 1. Muito mais profundo do que nesse tópico. Então, Evans Robert, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhe falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviariam um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Então nós estudamos na lição 1 desse trimestre sobre o avivamento no país de Gales. Se você não assistiu essa lição, eu te recomendo assistir. Em todos esses relatos de avivamentos na Europa, Deus levantou pessoas por onde esses avivamentos começaram. Para sermos um instrumento de Deus, é preciso primeiro cultivar relacionamento com Ele. Deus não tem como usar alguém que não cultiva relacionamento com Ele. E para cultivar relacionamento com Deus, nós precisamos orar. Os aposentos da oração estão vazios. Poucas são as pessoas que têm uma vida de oração, regular de oração. Jesus, mesmo não tendo a natureza pecaminosa, vivia em constante oração. Isso é um exemplo magnífico, maravilhoso para nós. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Os apóstolos eram homens de oração. Você vai ver que no capítulo de número 3 de Atos, a hora da oração, eles estavam indo orar. Então, há uma necessidade da igreja buscar, voltar, à prática da oração. Não uma oração sonolenta, não uma oração formalista. Tem pessoas que levantam orações que não dá nem para compreender, usam tantas palavras bonitas, achando que Deus vai ficar impressionado, ou não sei se é para impressionar pessoas, mas isso não quer dizer nada. Precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus. Precisamos nos voltar à oração, pedir a Deus que realmente venha transformar a nossa vida, nos mudar, nos encher do Espírito Santo. Só depois de experimentarmos algo de Deus, poderemos levar esse algo também para outras vidas, porque o Senhor vai nos usar. Não adianta, eu posso estudar muita palavra e devo estudar sim, mas se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver um quebrantamento do Espírito Santo de Deus, todas as vezes que eu falar, não vai haver, as pessoas não vão sentir a unção de Deus, não vão sentir a manifestação de Deus, o poder. E eu quero dizer aqui uma coisa: agitação, emocionalismo é uma coisa, mover do espírito é outra. Avivamento é uma coisa totalmente diferente. No avivamento há uma transformação, há uma mudança, tá? Em todos os sentidos. Então o pregador ele pode emocionar a igreja, mas isso não quer dizer que Deus operou, que há uma ação de Deus, porque se as pessoas saem dali e continuam as mesmas pessoas, então não houve de fato um avivamento, não houve uma manifestação. Então eu posso estudar e devo estudar, mas junto desse estudo é preciso haver uma vida de unção, é preciso ter unção do Espírito, e para ter unção, eu preciso cultivar um relacionamento com Deus. Existem muitos que querem ser usados por Deus, mas poucos que desejam ver vidas transformadas. Esse é o maior problema. Usado por ser usado, para todo mundo conhecer.
Ah, você já ouviu falar do pastor Mário Luna? Ah, o pastor Mário Luna tem um canal no YouTube. Ah, o pastor Mário Luna, sim, tem um canal no YouTube. É para isso que Deus levantou esse canal, levantou minha vida aqui? Para eu ser conhecido? Não, ser conhecido é consequência da obra que está sendo realizada. Mas aqui eu fui levantado para que você entenda a palavra de Deus. É para isso. Esse é o propósito do canal. Entender a palavra de Deus. Por isso que se chama o programa principal aqui, né? No sentido assim, que mostra a temática do canal. Entendes tu o que lês? É isso, simples. Ainda que a EBD comentada online é o que mais se vê, mais gente visualiza, e não é o entendes tu que lês, mas o propósito é o entendes tu que lês. Porque se a aula é comentada, é você entender a palavra de Deus por meio da lição da escola dominical. Se tem o entendes tu que lês, que é você entender o texto da Bíblia, que nós estamos ali fazendo a exposição bíblica. Se tem a teologia e a vida cristã, é você entender aquela doutrina, ou um assunto da vida cristã, por exemplo, família. Aqui no canal tem uma playlist de uma palestra chamada Investimentos para um Casamento Saudável. Vou colocar até aqui, me veio, né, a lembrança, então por que não colocar aqui para você? Tem aqui para você poder vistoriar aqui, ó. Basta que você venha aqui, deixa eu mostrar para você, tá? Aonde você encontra, isso tem a ver com a vida cristã, nesse caso, tá? Então nós temos aqui, ó. Basta você vir, se você tá no telefone, procura aí por playlist, tá? E aí você, na playlist, aqui ela vai estar uma embaixo da outra, porque eu tô no computador. Mas se você tiver aí no celular, vai estar uma debaixo da outra. Tá aqui, ó, família, ó, palestra investimento para um casamento saudável. Então, eu recomendo você assistir. E eu explico. Então, o propósito do canal é você entender a palavra de Deus. Para quê? Para entender e sair por aí ensinando? Primeiro? Não. Primeiro você precisa praticar. Porque somente uma pessoa que pratica é que através disso haverá a unção do Espírito Santo na vida dela. Porque ela vai buscar em oração, ela vai ler a palavra de Deus, ela vai praticar a palavra de Deus e o Espírito Santo vai poder usar a vida dela. Tá bom? Então muitos querem ser usados, mas poucos desejam ver vidas transformadas. Tá preocupado com transformação de vida? Salvação. Você pode ver que na atualidade, a maioria dos pregadores quando pregam, eles nem se preocupam em fazer apelo, nem de perguntar pelo menos pro pastor. A gente acaba caindo nisso. E isso é muito ruim, porque no passado toda a pregação tinha apelo. Hoje em dia, quantos pregadores você já viu pregar e nem apelo é feito? E no final também, nem a igreja mesmo faz apelo na direção, quem tá na direção, seja o pastor, seja quem ele... Não tem apelo. Como assim? Deus não quer usar pessoas apenas para que essas pessoas sejam conhecidas como alguém que Deus usa. Ah, pastor Mário Luna, Deus... Não. Ele quer nos usar para que vidas sejam alcançadas e outras edificadas. A propósito, se você está assistindo essa aula de hoje e você não é cristão, chegou o momento de eu dizer a você, é necessário você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer aceitar Jesus para que seus pecados sejam perdoados? Ah, pastor, eu quero. Então levanta as suas mãos assim, ó, e diga: Senhor, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador a partir desse momento. Uma oração curta. Pastor, e o que eu faço agora? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale com o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e ele vai te dar as instruções do que você deve fazer. Certo? 2. Primeiro falamos na Europa, agora nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandson, tá bom? Grandson. Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Uma vida morna. Lembra da igreja Laodiceia? As igrejas ali representam cada época e, querendo ou não, um pouco de cada igreja tem em cada época também. Então a igreja de Laodiceia não é quente nem é fria, é morno, e o Senhor diz: vou vomitar. Então esse homem se preocupou com o estado da vida que estava sendo vivida ali, espiritual, uma vida morna. 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham
Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado movimento de fé apostólica. Ele era um obreiro leigo, ele não tinha grandes instruções, tá? E era um pregador itinerante, ia por lugares pregando. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Betel, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. Que coisa linda! Deus tem suas formas de batizar, irmãos. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Tá? Pode acontecer nos dias de hoje que para muitos batismo com o Espírito Santo não tem nenhum sentido. Então você entende por que não há o batismo. Ele não tem sentido para alguns. Como é que vai ser batizado? Precisa crer, precisa desejar, buscar. Mas isso não quer dizer que porque alguém não foi ainda batizado, isso não quer dizer também que ele não é porque ele não deseja, porque ele está em pecado. Existe uma série de coisas que podem estar acontecendo e que nós não estamos no lugar de juízes. Nós estamos apenas para auxiliar e ajudar a orar para que o Senhor possa batizar. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joser Seymour, pertencente a um grupo de santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Tem nomes difíceis de pronúncia porque são americanos, tá? Então é por isso, tá? Outros aí, alemão e por aí. Iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Então, houve batismo com evidência de língua. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Pastor, por que está sendo relatado tudo isso? Para mostrar como Deus operou durante vários tempos, né? Se manifestou em épocas diferentes da história, trazendo um avivamento. Vimos ali, começando em Ezequiel, já estudamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora estamos estudando alguns avivamentos no decorrer da história. Isso aqui é bom para sabermos que o Espírito Santo fez grandes obras e faz. Em 1906, Seymour, né, se transferiu para a Califórnia, ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, em Bonnier, Bryce Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Então ele começa a pregar. Veja bem, o que ele fazia? Ele pregava. Só que eram homens cheios do Espírito Santo, se voltaram a buscar, viviam horas e mais horas de oração. Então Deus trazia as pessoas. Hoje nós criamos mecanismos para trazer as pessoas. E aqui eu não estou me levantando contra e nem dizendo para você que é professor chegar lá na aula e se levantar. Não é isso. Mas eu estou mostrando uma coisa que difere um pouco do que a Bíblia ensina e do que nós estamos lendo aqui. Eles não precisavam fazer cultos temáticos para atrair pessoas. Eles não precisavam fazer campanhas para atrair pessoas. Eles simplesmente pregavam. Viviam uma vida de oração, constante oração. Não é a oração sonolenta, 10 minutinhos, 15 minutos. Não, eles viviam oração 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Viviam uma vida de oração. Buscavam, viviam em favor do evangelho. É verdade também. E é claro, tem muitos obreiros aí que tem que trabalhar. Ele não vive em favor da obra. A igreja que ele congrega não tem recurso para isso ou não tem essa visão. Porque não é só não ter recurso, não. Tem igrejas que poderia começar a orar em favor disso, e se ela tivesse essa visão, Deus começaria a enviar recursos para poder manter esses obreiros, eles terem um tempo mais integral para a obra. Mas se a igreja não tem essa visão, e quando eu digo a igreja, é a liderança. Se a liderança não tem essa visão, isso não acontece de um ano para o outro. De repente pode levar 5 anos, 6, 7, até chegar nesse patamar. Mas se a igreja não tem essa visão, a liderança que está na frente não tem essa visão, isso nunca vai acontecer. Então esse obreiro precisa trabalhar. E se ele trabalha, realmente o tempo dele é muito pequeno para ele se dedicar a tanto tempo em oração. Mas isso não quer dizer que ele não deva orar. Mas eu estou mostrando que por esses homens serem homens dedicados à obra integralmente, eles tinham tempo de orar. Veja que quando houve o problema, em Atos dos Apóstolos, aonde havia aquela briga, né, aquele desentendimento entre as viúvas judias e as viúvas de fala grega, os apóstolos tomaram a decisão de levantar diáconos, porque eles disseram que não poderiam abrir mão da palavra e da oração para servir mesas. Então eles estavam na palavra e na oração.
Na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Então eles estavam em tempo integral. Então eles tinham tempo para orar. Eles tiravam períodos longos de oração. E aí o que acontecia? Começava a pregar, Deus começava a trazer. Então não havia necessidade, como se há hoje, de levantar, né, cultos. Vamos atrair as pessoas através de várias coisas. Por quê? Porque o caminho da oração é um caminho mais difícil. É mais fácil elaborar uma campanha. E eu não estou indo contra a campanha. É mais fácil elaborar um culto temático do que colocar a igreja para aprender e principalmente quem está na frente viver uma vida mais de oração. Mas às vezes o obreiro que está na frente, ele trabalha fora. Volto a dizer. Como é que esse obreiro consegue? Então tem que se mudar essa visão para que a igreja um dia possa sustentar, entender que ter um obreiro que está em favor da obra em tempo integral trará vários benefícios para a obra e aí sim as coisas podem mudar. É claro que às vezes não acontece da noite para o dia, mas se tiver essa visão no tempo certo, o Senhor traz esses recursos e aí tudo pode ser um pouco diferente. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa. Olha a Rua Azusa aí, 312, Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então nós estudamos avivamentos no século XVIII, XIX e agora no século XX. Sinopse do tópico 2, grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes do avivamento pentecostal. Bom, se você deseja fazer uma arte para o evento aí na sua igreja, ou se você é um profissional liberal, quem sabe essa é a sua oportunidade. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisar, entre em contato, outras pessoas fizeram. Quem sabe você também queira fazer e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Bom, tópico 3. Primeiro falamos de Ezequiel, depois falamos de avivamentos em várias partes do mundo e, por fim, tópico 3, os avivamentos mudam a história. O que acontece quando há um avivamento? Há uma mudança. Impacto no mundo. Vamos lá. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Basta nós voltarmos ao avivamento no País de Gales que vamos lembrar como é que foi. Pessoas que deviam começar a pagar. Começaram a tratar melhor os animais naquele tempo, cavalos. Os homens iam trabalhar nas minas, eles maltratavam os cavalos. Eles passaram a tratar os animais com mais... da forma correta. Com mais sensibilidade. Olha que coisa tremenda. Olha o resultado de avivamento, tá? O índice de marginalidade caiu. Os policiais que não tinham o que fazer fizeram grupo para cantar na igreja. Aleluia! Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Então, entre os exemplos, ele vai preferir ficar com o dos pentecostais nos Estados Unidos. No contexto de tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito. Efésios 2,14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécie. A situação lá nos Estados Unidos era tão crítica que nos ônibus, naquela época, tinha os lugares apenas para pessoas brancas. Brancas, é sério, tá? Só pessoas brancas. E aí as pessoas negras que entravam dentro do ônibus, mesmo que esses bancos estivessem vazios, elas precisavam ficar em pé. Só que tinha um outro problema. Se de repente todos os bancos reservados para os brancos, bancos reservados para os brancos, cor racial, branco, tá?
eles estivessem cheios e uma pessoa branca entrasse e houvesse um negro sentado nos bancos que não eram reservados, mesmo assim o motorista se levantava e mandava a pessoa negra se levantar para que o branco pudesse sentar. Quantas vezes é relatado na história que havia pessoas negras que às vezes tinham que dar a volta, pagava passagem, dar a volta para poder entrar pela porta de trás, tá? E quando faziam isso antes de chegar, o ônibus arrancava e ele ficava com a passagem perdida. E não estavam nem aí. Só que quando o evangelho chegou, isso foi sendo desmontado. Tá vendo por que é bom estudar a história? Olha esse relato. Olha o relato dos jovens que eu falei, que foram lá para aquela ilha, na Índia. Olha só. Então é importante conhecermos essas histórias, porque nós às vezes estamos acostumados a viver no nosso mundinho. Às vezes a gente acha que a nossa luta é tão grande, meu Deus, que luta terrível. Aí você sai um pouquinho, aí você ouve cada relato, cada testemunho, você fala, meu Deus, a minha luta é muito pequena em relação à luta daquele irmão, daquela irmã. E não adianta eu começar a ficar procurando motivo para a luta do irmão, da irmã, não, que isso aí é a pior coisa que eu posso fazer. Porque se eu sou a pessoa que procura motivo para a luta dos outros para dizer que eles estão vivendo aquilo por causa de algum tipo de erro ou de pecado ou consequência de alguma coisa que foi feita por eles, eu também vou ser julgado. E Jesus diz sobre isso. Com a medida que julgais, serás julgado. Capítulo 7 de Mateus. Se você gosta de julgar as pessoas, preste atenção que você será julgado também. Tá? Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécie. Havia uma divisão racial terrível e o avivamento quebrou isso. 2. A geração depois dos avivamentos. Aí aqui que está a questão. Houve avivamentos, Deus se manifestou, igual depois que Deus, a descida do Espírito Santo em Atos, os anos vão passando. Os apóstolos foram morrendo, até o último apóstolo, segundo a história, João. E aí vai passando, vem os pais da igreja, né? E homens até que conheceram os apóstolos, continuaram, mas aí foram morrendo, E aí foi caindo, até Deus trazer de novo avivamentos. Aí começa lá no século XVIII, uma manifestação assim mais acentuada, século XIX, século XX. E aí? E hoje? Temos reuniões. Estamos acostumados, no final de cultos, orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nós, professores de escola dominical, podemos falar sobre isso nas aulas para que isso comece a haja essa conscientização. Haja uma conscientização da necessidade de orar, da busca do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Muitas igrejas não oram mais por isso. Fazem tantas campanhas. Dificilmente você vê uma igreja fazendo campanha por uma vida mais santa. Santificação, vida com Deus. Uma vida longe do pecado. Aonde que tem? Tá fazendo esse tipo de campanha? Pastor, mas esse tipo de campanha o povo não vai vir. Ah, é? Então tem que começar a ensinar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem que mostrar na Bíblia, na palavra. Não é ameaçar as pessoas com ideias humanas. É mostrar na palavra. Mostrar o seguinte: alguém que está em Cristo, ele é uma nova criatura, então ele tem que viver à luz de uma vida de santificação. E ele não está vivendo em santificação para ser um salvo, ele está vivendo em santificação porque ele é um salvo, é diferente. Ele primeiro recebeu salvação em Cristo Jesus para depois viver uma vida de salvação. Então, ele recebe a salvação e passa a viver a vida de um salvo. E aí não se fala. Cadê a campanha de santificação? Tá? Vamos fazer uma campanha, uma vida mais santa, uma vida mais separada diante de Deus. Tem outras temáticas aí, mas quem é que quer fazer esse tipo de campanha? É um pouco difícil, né? Então vamos lá, uma geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não penduraram, ou seja, não continuaram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto que em manter o fogo aceso. Olha o que diz Provérbios
Eu sei que esse texto está fazendo uma comparação de um jeito, mas ele usa só a parte A do versículo, Provérbios capítulo de número 26, versículo de número 20. O texto diz o seguinte: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Tá? Então ele faz uma comparação que assim como quando não há lenha o fogo se apaga, assim quando não há maldizente não tem contenda. Aí ele vai usar esta comparação não com maldizente, ele vai usar a comparação da lenha com a falta, tá? A falta da lenha com a falta de uma vida, um avivamento, né? Ou seja, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Então, sem fogo aceso, Espírito Santo trouxe o seu avivamento e não se manteve o fogo aceso. Ou seja, continuar dando continuidade àquilo que começou através de outras vidas. Agora, por que o fogo não se mantém aceso? Porque as vidas não estão acesas. Porque as vidas deixam de viver uma vida de relacionamento mais profundo com Deus. Porque nós, na atualidade, estamos muito mais voltados a ir para o templo buscar coisas materiais do que coisas espirituais. Você pode ver que a ênfase da temática dos cultos são voltados tudo para o material e não para o espiritual. Você não vê, é difícil ver. Vamos fazer uma campanha pela busca do Espírito Santo. Vamos fazer uma campanha pela busca dos dons espirituais. Agora, primeiro, antes de fazer essa busca, tem que trazer um ensinamento sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? O que são os dons espirituais? Para que servem os dons espirituais? Dar aula, ensinar sobre isso de forma muito detalhada. Usar o culto de ensino da palavra para falar sobre isso e depois sim lança-se uma campanha. Aí sim, uma campanha de 7 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, eu não sei de quantas semanas, depende aí de quem está na direção. Primeiro ensina e depois começa a campanha. Aí o povo sabe o que está buscando. Às vezes tem gente participando de campanha que nem sabe do que se trata aquilo. Mas é campanha, tô dentro. Aí, irmão, fica muito difícil. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não é assim? Ainda diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o fogo se apagou. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour, é o mesmo. Ele não mudou, só que nós mudamos. Nós deixamos de ter um relacionamento profundo com Deus, nós deixamos de olhar para as coisas espirituais para olhar para as coisas terrenas. Paulo, quando aceita Jesus, ele se volta totalmente para as coisas do céu. A agenda de Paulo é baseada nas coisas de Deus. Eu sei que nós temos que trabalhar, quem está aí, não serve, não está por tempo integral na obra, não tem os recursos por tempo integral. Eu entendo isso. Mas daí, a nossa busca está sendo voltada apenas para coisas materiais. Eu sou de um tempo que nós íamos para a consagração buscar coisas espirituais, não coisas materiais. Se alguém estava doente, ia lá receber uma oração. Mas não era assim. Tinha algum problema? Pediu oração. Mas o objetivo era coisas espirituais. E é por isso que tá da forma que tá. Porque eu quero emprego, preciso de emprego? Preciso. Mas cadê a prioridade? Quero emprego, quero isso, quero aquilo, quero casamento, quero casa, precisa de tudo isso, precisa. Mas e a vida espiritual? Aí vira e mexe, não está a serviço do reino como deveria. Às vezes a gente acaba se comportando como não crente. A gente só vai ali só para poder buscar as coisas que precisamos. Mas relacionamento com Deus a gente não quer ter. Até porque tem gente até que diz, não, se eu me entregar muito a Deus, Deus vai querer fazer coisas comigo e eu não quero fazer algumas coisas que Deus quer que eu faça. Então, irmãos, para que ser comprado se não pode ser usado? Jesus nos comprou na cruz do Calvário, aquele que aceita Jesus passa a ser seu servo e não quer deixar o Espírito Santo lhe usar. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. O Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres que se coloquem diante dele como instrumentos do avivamento. A Europa foi pré-cristã, depois se tornou um continente cristão, onde houve avivamentos históricos nas suas nações. Hoje a Europa é pós-cristã. Olha que coisa terrível.
ela era pré-cristã. O evangelho não tinha chegado. Depois se tornou um continente cristão. E agora é pós-cristã. Ou seja, o cristianismo passou e foi abandonado. Olha isso aqui, ó. Catedrais enormes que reuniram milhares de pessoas em grandes avivamentos, hoje são ossos secos. Comparação. Transformadas em bares, danceterias, museus e até mesmo em templos de outras religiões. Isso não é uma decadência, não? Eu tenho que perguntar, isso não é decadência, não? Isso não é afundar? Afundando? Não é, não? É. E tudo isso por falta de quê? Vida com Deus. Deus só pode usar aqueles que querem cultivar um relacionamento com Ele. Não adianta. Eu posso até ser um homem que estude bastante a palavra de Deus, mas se eu não passar tempo em oração para que Deus aquebrante o meu coração, para que Deus mude a minha mente, as coisas não vão funcionar. Outra coisa, ainda que eu estude muito a palavra de Deus só para ensinar e não para praticar, eu me torno alguém árido, seco. Eu posso ter uma boa oratória, uma boa fala, mas vai faltar unção. Nós precisamos rever a nossa vida com Deus. A gente fala muito de avivamento, mas não queremos buscar o verdadeiro avivamento. Falamos muito de oração. As orações em muitos lugares se tornou algo mecânico. Totalmente mecânico. Você chega lá, você já sabe o que as pessoas vão falar na oração. Irmãos, não pode ser assim. Não pode. O Espírito Santo tem várias formas de trabalhar. Várias maneiras de trabalhar. Sabe, às vezes a gente engessa o Espírito Santo. Existem aqueles que resistem o Espírito Santo. Estevão falou para aqueles homens: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Existem aqueles que engessam. Tem que ser desse jeito, dessa maneira, dessa forma. É assim que tem que ser. Quando Deus às vezes quer fazer diferente. E aí? Os sucessores dos avivalistas esfriaram-se, acomodaram-se, e os lares cristãos desprezaram o culto doméstico, e os filhos desviaram-se de Deus. Essa história repete-se, inclusive no Brasil, onde a maioria dos crentes não faz o culto doméstico e nem se interessa pela leitura diária da Bíblia. Ter um culto doméstico ajuda muito, principalmente nos lares que têm crianças. Eu sei que nossas igrejas hoje têm vários templos que têm cultos praticamente todo dia. Eu entendo isso. E às vezes a pessoa está lá no templo. Então, às vezes não tem um culto doméstico, mas ela está no templo. Tudo bem, eu não vou nem entrar nesse quesito. Mas leitura da Bíblia. Eu ouço de vez em quando dizer assim: irmão, pelo menos nos domingos leia a Bíblia. Que isso, irmão? Jamais eu vou falar isso, pelo menos no domingo. Você não come só no domingo, fisicamente falando. Você só almoça no domingo, só janta no domingo, só lancha no domingo, só toma café no domingo. Você tem uma vida espiritual, nós temos que entender isso. Nós, cristãos, precisamos entender que nós, a partir de Cristo, passamos a ter duas vidas. Uma física e uma vida espiritual. O não cristão só tem a vida física. Ele não tem vida espiritual, porque ele está morto espiritualmente, segundo Efésios capítulo 2, por exemplo, a partir do versículo 1. Antes de Cristo, nós também estávamos mortos. Agora, o cristão, ele tem a vida espiritual. E a minha pergunta é: como você tem alimentado a sua vida espiritual? E é por isso que muitas vezes nós damos lugar para a carne. A carne aqui não é o corpo, é a natureza pecaminosa. A natureza adâmica. Por que nós damos lugar para a natureza adâmica? Porque nós não alimentamos a vida espiritual. E como é que se alimenta a vida espiritual? Como é que se faz a manutenção da vida espiritual? Através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, através de vigilância, através de prática da palavra. É assim que funciona. Tu vai pedindo a Deus e Deus vai te ajudando. Tu vai lendo a palavra e ele vai mostrar. Aí você vai compreendendo, falando: não, mas isso aqui é pecado, isso aqui é errado. E eu faço isso, Senhor. O Espírito Santo te convence. Aí você começa a orar, falar com Deus: Senhor, eu tenho feito isso, mas me ajuda, não deixa, me ajuda a não fazer isso, Senhor. Me dá força para que eu consiga resistir.
E conforme você vai buscando, a sua vida espiritual vai sendo fortalecida. E aí você vai sendo fortalecido. Gradativamente, não é da noite pro dia, vai sendo. E você tem que manter isso, continuar uma vida de oração, continuar lendo a palavra, continuar praticando. Agora, se você começa a deixar, vai abandonando, hoje já não ora, amanhã de novo, depois, você vai esfriando. E daqui a pouco você começa a praticar coisas que você não deveria praticar. Então chegou a hora de nos voltarmos para Deus, para que haja um avivamento. O que é preciso para permanecer avivado? Quando lemos a biografia de Adoniram Judson, que foi um missionário que padeceu muito para cumprir o chamado do Senhor, descobrimos que seu êxito, em primeiro lugar, não foi o produto dos seus talentos ou força de vontade. Não foi na força do seu braço, nem tampouco o seu talento que fez com que houvesse êxito na obra. Ao invés disso, é relatado que ele passava diariamente, horas a fio, de noite e de madrugada, em íntima comunhão com Deus em oração. Os aposentos da oração estão vazios. Qual foi, então, o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Eles viviam em oração, eles viviam em meditação da palavra de Deus, em prática da palavra de Deus. E hoje, o que nós temos feito? Sinopse do tópico 3. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico. Conclusão da lição de hoje. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Não importa se é assembleia, se é um nome lá, pentecostal, ou outra denominação. Não importa. Deus quer sacudir, tá? Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Desta maneira, a imagem que aparece no livro de Ezequiel pode representar uma vida espiritual seca, mas que ao mesmo tempo pode receber o sopro do Espírito Santo. A vida de oração, de meditação na palavra, de evangelização, de discipulado, de adoração a Deus, são meios de buscarmos esse avivamento. O Espírito Santo quer avivar a sua classe, professor. Sejam avivados em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento e que o uso abundante dos dons espirituais seja real, abundante em nossos cultos. E abundante em nossos cultos. Tem lugares que nem querem ver a manifestação de dons espirituais, coisa nenhuma, não quer essas coisas. Lembremos que o avivamento muda atitudes, pensamentos, propósito e sempre começa com arrependimento. Arrependo-me. Isaías, quando teve a visão, primeiro ele tem a visão da glória de Deus, depois ele tem a visão de si mesmo. Ai de mim que vou perecendo. E por fim ele tem a visão daquilo que precisa fazer, que é ser enviado. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, primeiro a gente tem que ter um relacionamento para ter a visão em relação a Deus. Isso faz com que nós olhemos para dentro de nós e vejamos como somos, não merecemos. Mas o Senhor faz pela bondade dele. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 26 de fevereiro de 2023, o avivamento pentecostal no Brasil. Aí vai focar mais no Brasil, não no mundo, no Brasil. E não se esqueça, duas recomendações de vídeo. Ezequiel 37, 1 a 14 e a lição 12 do ano passado, Imerso no Espírito. Todas as duas para entender Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Eu convido você a assistir. Recomendação de livros, link na descrição. E o livro de hoje, o primeiro livro, é Heróis da Fé. Homens que passaram por este mundo aonde Deus usou eles como instrumento profundo, tá? Para poder trazer avivamento. Aviva a Tua Obra é o livro do trimestre. Em muitos lugares ele acaba, não tem jeito, tá? O Avivamento no País de Gales, foi falado na primeira lição, hoje tocou um pouquinho nele. A história do Avivamento Azusa, lembra que durante a lição falou do Avivamento Azusa, mas não falou detalhes. Esse livro conta, tá, os detalhes.
Por que tarda o pleno avivamento? Há motivos, coisas que deixamos de fazer. Entre elas, o aposento da oração e do relacionamento com Deus está vazio em muitos lugares, em muitas vidas. O Deus que destrói sonho, ou seja, não faz a nossa vontade, faz a vontade dele. É igual o sorvete que cai e a gente fica frustrado, mas o Senhor não chamou para fazer a nossa vontade, e sim a vontade dele. Foi o que os jovens fizeram, abriram mão da vida deles para levar uma vida ali naquele lugar para evangelizar aquelas pessoas. E eu quero agora agradecer duas agendas que foram feitas, uma no dia 29 de janeiro de 2023, foi um culto de ação de graças do presbítero Wagner. O presbítero Wagner é um amigo de mais de 30 anos, ele estava completando aniversário, me chamou para pregar na Assembleia de Deus, Ministério Anil, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde eu fui muito bem recebido por toda a igreja, e o pastor presidente lá é o pastor Zildo Pereira, eu deixo o meu abraço, e o pastor vice-presidente é o pastor João Marciano. Pastor João Marciano, inclusive, ele assiste a EBD aqui, tá? O Entende Tu Que Lês, e eu nem sabia. O presbítero Wagner é meu amigo, mas eu não sabia que o pastor Marciano, João Marciano, ele assistia a programação aqui no canal e ele fez questão de mencionar isso e eu fiquei muito feliz. Então, o meu agradecimento, meu e da minha esposa, eu estive pregando e ela esteve louvando, o meu agradecimento a essa igreja, esses irmãos em Cristo. Muito obrigado, presbítero Wagner, que nos honrou justamente com a sua esposa, e também toda a igreja, pastor Zildo, pastor, vice-presidente João Marciano, e toda a igreja, um nosso abraço aí para a Assembleia de Deus, Ministério Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E a segunda agenda foi no dia 30 de janeiro, também de 2023, no culto de ação de graças pelo aniversário da diaconisa Maísa. Foi realizado em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Ela é esposa do diácono Adailton e ela me convidou, né? Ela faz esse aniversário todos os anos, tá? Ela me convidou, eu e a minha esposa, e ela faz esse aniversário todos os anos e reúne um grupo, principalmente de não evangélicos, para ouvir a palavra de Deus. Uma coisa assim linda, tá? Num salão, tudo direitinho. Foi uma bênção, então eu quero agradecer. Também quero agradecer ao pastor presidente dela, o pastor Denilson Santos, e sua digníssima esposa, diaconisa Jocélia, tá? Então, que Deus possa abençoar o nosso pastor Denilson Santos e a nossa diaconisa Jocélia, tá? Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, diaconisa Maísa, meu diácono Adailton, por essa oportunidade. Eu e minha esposa agradecemos grandemente. O nosso muito obrigado. Bom, vamos fazer uma oração e terminar a aula de hoje. Se você ficou até o final, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje está fazendo oração e logo depois, na próxima tela, vai ter aí os dois vídeos que eu recomendei. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula da EBD Comentado Online, edição Adultos. Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. São lições que o Senhor me permite ministrar pela tua bondade. Que as pessoas possam entender, Senhor, o que foi ensinado aqui, mas que nós não venhamos só entender, que nós venhamos praticar. Nos ajuda, Senhor, na prática, Senhor. Nos dá força, nos dá graça. Traz sobre nós, Senhor, um avivamento. Nos usa como instrumento. Que tenhamos, Senhor querido, o desejo, que brote sobre nós o desejo, a vontade, Senhor, de te buscarmos, Pai querido, mais em oração, de estudarmos mais a tua palavra, de praticar, de viver para ti, Senhor. Que nossos olhos sejam postos mais para o alto e não para a terra. Que nós não tenhamos o propósito principal das coisas terrenas, mas das coisas celestiais. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, edição Adultos, se assim o Senhor nos permitir.